momento, coloque-se em pé mais uma vez para reverenciarmos a abertura da palavra. E eu vou pedir que todos se dirijam ao Evangelho de Cristo Jesus segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Mateus, lá no capítulo de número 16. Mateus capítulo 16. Aqueles que forem encontrando, vão dizendo amém. E aqueles que ainda não encontraram, peçam misericórdia, que a gente vai dar um tempo para você pedir. A gente acha isso. Eu sempre digo isso, porque no começo, quando eu me converti, era uma luta. Eu acabava o culto, eu estava na primeira palavra ainda. Mas graças a Deus que os irmãos aqui hoje têm mais facilidade, né? As Bíblias hoje existem Bíblias que já estão ali separadinho, né? Então Mateus capítulo 16. Agora eu creio que todos estamos juntos, amém? Então capítulo 16, nós vamos ler do versículo 13 ao 15. Vamos juntos então? Capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia, né, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo-lhes: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15, então, ele vai ser mais enfático e dizer-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Diga amém. Vamos orar sobre isso. Deixa a sua Bíblia aí do lado, né? Depois nós vamos voltar aí de novo, tá bom? Mas por enquanto deixa ela de lado aí. Entre na presença do Altíssimo de novo. Agora peça discernimento da palavra que vai ser pregada, que tudo que você pedir diante do altar de Deus, Ele concederá, amém? Assim como nós temos filhos aqui na terra, e se um filho pede algo, nós damos com maior alegria, não é? Se está ao nosso alcance, tudo está ao alcance de Deus, e quando os filhos pedem, Ele faz isso. Então peça discernimento ao Senhor da palavra dessa noite, que o Espírito Santo te dará esse discernimento em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor, operar segundo o teu ministério aqui entre nós, que é justamente dar a nós o discernimento, nos convencer do pecado e nos garantir a salvação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, sobre cada mente, sobre cada coração, não permitindo que fiquem distraídos, de tal forma que percam a oportunidade de ter um conhecimento maior das tuas Escrituras Sagradas. Pois a tua palavra, meu Deus, ela é o verdadeiro alimento de nossas almas, que nos mantém vivos aqui na terra, prósperos e cheios da tua graça. Então que venha essa unção sobre cada mente que está orando neste momento, que não haja ninguém distraído nesse lugar, mas sim na tua presença, buscando esta unção, esta ligação, que para o homem é tão difícil, mas para o Senhor não há impossíveis. Eu peço isso na tua presença, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. A igreja pode se assentar então. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta passagem, meus amados, Jesus vai lançar um desafio aos discípulos. Tem discípulos nesse lugar? Amém. Amém. Porque eles já haviam presenciado, né? Andado com Jesus, e haviam presenciado diversos milagres, andaram por muitos lugares com o Senhor, né? O Mestre, ouviram os sermões dele, e aí muitas vezes até foram instruídos em particular. Eu me refiro especificamente naquele momento, que alguns aqui devem conhecer, ou a maioria deve conhecer, na parábola do semeador, quando Jesus ele expressa a parábola do semeador, e depois em particular instrui os 12, amém, igreja? Você pode estudar nas Escrituras Sagradas, você vai ver que muitas vezes Jesus fez isso. E a parábola do semeador é mais clara, quando Jesus, além de pregar, ali dando a eles a oportunidade de andar com eles presenciarem tudo que Jesus, eles estavam com o Senhor, com o Mestre o tempo todo. E ali Jesus, então, naquele momento, ele vai lançar um desafio a eles, quando ele pergunta: olha, o que o povo diz que eu sou? Né? Ele quer prová-los. O que o povo diz que eu sou? E ao prová-los e ver a resposta que vai ser dada, um deles fala em nome de todos, que é no caso Simão Pedro. Eu vou até pedir que você volte em Mateus 16 e vá ao versículo 16 a seguir, porque ali ele vai falar em nome dos 12, ele vai representar os 12, e ali Jesus vai aproveitar e dar um grande ensinamento, uma grande revelação a eles. Aleluia, Jesus. Porque Pedro ali não falou por si, Pedro ali falou cheio da unção do Espírito Santo. Ali ele estava ali naquele momento
falando de forma tremenda, quando ele responde da seguinte maneira, versículo 16, então, 15, você viu que Jesus pergunta, e vocês, né? Quem vocês dizem que eu sou? E Jesus então pergunta, e Simão Pedro, no versículo 16, responde dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. E o versículo 17, e Jesus então responde dizendo-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu, diga o Espírito Santo, amém? Versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o versículo 19, ele diz, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Diga amém? Infelizmente, algumas religiões, uma religião específica se apega a esta passagem para dizer ser a única igreja de Jesus na terra. Assim como outras religiões se apegam em outras passagens, é a tal da interpretação por interesse, né? Que quer passar isso para o povo, e o povo, como é ovelha, ela é conduzida, né? Para você entender melhor por que as escrituras nos chamam de ovelhas, porque se você estudar um pouquinho sobre o animal ovelha, você vai entender por que Deus permite que nós sejamos comparados com ovelha. No mundo espiritual nós somos igual a ovelha aqui na terra. A ovelha é um animal que tem uma visão muito pequena, muito curta, muito limitada. É um animal que precisa andar em rebanho, precisa andar em coletivo, porque ela sozinha é uma presa muito fácil. Para compreender, igreja? Ela precisa estar sempre em rebanho, e esse rebanho tem que ser conduzido. Ele é conduzido por um pastor, né? Então é interessante nós entendermos esse mistério, ou porque Deus também nos chama, entre tantas outras comparações, de ovelhas na palavra, né? E infelizmente algumas religiões, né, criadas pelos homens, porque Jesus não veio criar religião nenhuma, ele veio trazer as boas novas do reino do céu também, e nem veio firmar nenhum reino aqui na terra, né? Tanto é que ao perguntado se ele era rei, ele falou, não dessa terra, não, né? Desse lugar não. Tu és rei? Não desse lugar, dessa terra não. Por quê? Porque Deus havia entregue ao inimigo lá no Éden, desde a época que ele conseguiu convencer o primeiro casal a desobedecer a Deus, né? A trair a Deus. E ali então Deus entregou e condenou esse lugar à perdição, porque ele sabia que ao entregar a humanidade na mão do inimigo, a raiz daquela humanidade seria toda ela defeituosa, como é defeituosa até hoje a nossa carne. Ou vai dizer que algum de vocês tem coragem de dizer que são santos? Nós estamos sendo santificados. Tem alguém que tem a ousadia de dizer eu não sou pecador? Só de dizer isso você já está pecando, porque nós sabemos que a nossa carne infelizmente foi contaminada. Estamos agora, porque estamos buscando a verdade, estamos num processo de transformação. De glórias a Deus, amém? Então infelizmente esta é a verdade. Efésios diz claramente no capítulo 2, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, nossos delitos, né? Mas ele nos trouxe vida através de Jesus Cristo também. E não é essa vida terrena, é uma vida eterna aqui na terra também. Mas enquanto estivermos aqui nesse corpo, estaremos sempre sujeitos a quedas. Mas aí entra em Romanos 14, mas a minha mão é poderosa para o suster. Diga amém? A diferença de ser filho de Deus com o seu nome registrado no livro da vida e ser uma pessoa mundana do mundo é ter o seu nome no livro da vida e eles não terem. E nós estamos aqui para orar para que eles venham estar, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos, amém? Então nós temos que orar. Assim como um dia alguém orou por nós quando estávamos no mundo, nós devemos e temos a obrigação, como cooperadores de Jesus, do reino do Senhor aqui na terra, de orarmos por aqueles que não conhecem as Escrituras e nossa vida ser um espelho para eles, amém ou amém? Porque habita em você o Deus verdadeiro, o Deus da palavra, amém? Ele habita em você ou não habita? Ele habita, não é porque você quer o que você merece, é que um dia você reconheceu que Jesus é Senhor teu, amém? E mesmo que reconhece até hoje que é um pecador. Então por esse reconhecimento, por essa humildade, por reconhecer a soberania, a santidade dele, é que ele vem morar em nós, porque você um dia abriu a porta do teu coração para ele habitar, amém? Então não seremos salvos por nossas obras, jamais. Mas também sem obras a fé é morta, né? Então tem que haver a obra, mas não é pelas obras que nós seremos salvos, pela fé no que Jesus fez, diga glórias a Deus. E infelizmente, voltando ao tema aqui, algumas religiões foram formadas em cima da palavra de Deus, mas
essas palavras foram distorcidas da verdade. Porque basta você ter um pouco de raciocínio lógico e estar em espírito para entender o diálogo de Jesus aqui. Ele não está falando, quando você apresenta, por exemplo, eu vou chamar esta pedra aqui de esta pedra, porque ela está em minhas mãos, né? Se eu passar essa pedra ali para o Júnior, essa Bíblia é sua. Eu não falei esta Bíblia, falei esta Bíblia? Essa Bíblia está nas suas mãos. Esta Bíblia está nas minhas mãos. Qualquer um que estuda português, ele sabe que há uma diferença enorme entre esta e essa. Esta está aqui comigo, essa está aí com você, amém? Essa. Então, quando Jesus diz aqui, vamos lá, versículo 18: pois eu te digo, tu és Pedro, porque Pedro significa pequena pedra, amém? O nome Pedro, traduzido literalmente, significa pequena pedra. Então você é uma pequena pedra, Pedro, ó. Veja bem o que está acontecendo aqui. Pois tu és, eu te digo, tu és Pedro, uma pequena pedra. Agora sobre esta pedra, porque nesse momento não é mais o homem Jesus que está falando ali. Assim como naquele momento que ele sai do templo, naquele momento, e ali ele está conversando com os discípulos, e ele vê alguns hipócritas ali, testando a ele, quando ele diz assim: derrubem este templo, derrubem, que eu levanto esse templo em 3 dias. Naquele momento não era o homem Jesus falando, mas sim o Pai, falando do alto, aleluia, amém? A igreja tem que entender esse mistério. Você se lembra quando Felipe pergunta: Senhor, mostra-nos Pai, mostra-nos, um dos discípulos, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Felipe, há quanto tempo estou convosco e tu me dizes, mostra-me o Pai? Olha, nesse momento o Pai falando com ele ali direto ali, ó. É um mistério, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um em 3 pessoas em um. Amém, igreja? Esse é o grande mistério. Naquela hora, nesse exato momento, voltando à questão do templo, senão fica pessoas sem entender o que está sendo pregado. Quando ele fala, derrubem este templo, eles lá, os hipócritas, fariseus, incrédulos, eles vão dizer o seguinte entre eles: agora eu vejo que esse homem é demoniado mesmo, esse homem está louco, porque esse templo demorou 46 anos para ser levantado. Como ele disse que vai derrubar em 3 dias? Só que ele não falava das coisas ali que estavam. Por isso que ele falou: derrubem este templo, que eu levanto ele em 3 dias. Agora aqui novamente, é espírito, né? Então, pois eu te digo, tu és uma pequena pedra, Simão, né? E sobre esta pedra, aleluia, Deus falando ali, olha, sobre o que Jesus é a rocha edificadora, amém ou amém? Ele é a rocha. Ele é a pedra fundamental, amém, igreja? Da obra de Deus. Então, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ressuscitou? Ressuscitou o Senhor? Você crê na ressurreição de Jesus Cristo? As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Amém, igreja? Agora aqui, ele vai continuar: eu te darei. É o Pai falando com o Filho ali: eu te darei as chaves do reino. Deus não entregou a chave do reino dos céus para o Filho. Tanto é que Jesus mesmo vai dizer depois: eis que me foi dado toda a autoridade. Depois de ressurreto ele fala: eu já conquistei, Deus me deu as chaves, eu conquistei toda a autoridade nos céus e na terra, meu Pai me deu isso. Diga amém? Então é muito importante entendermos como é que é interessante. Eu estou sendo gravado, isso vai para o YouTube, vai ficar nacionalmente. Eu desafio qualquer um teólogo do mundo inteiro e qualquer outra religião provar o contrário que está sendo dito aqui, ó. Porque quem está falando na minha boca aqui também nesse momento é o Espírito de Deus, dando o verdadeiro discernimento a esta palavra, para que a palavra de Deus não seja distorcida, para que fique essa tal de religiosidade na terra, dizendo que só igreja tal que é de Jesus Cristo. Até porque isso é uma inverdade, assim como também outras religiões dizem, se apegam em João 3 de Nicodemos, aquele momento que Jesus conversa, diálogo, tem um diálogo em particular, porque ele foi chamado às escondidas por Nicodemos, porque ele tinha vergonha de estar em público. Ele era um dos principais da sinagoga. Como é que eu vou me encontrar? Eu sei que esse homem está falando coisas muito tremendas. Eu sinto dentro de mim, meu coração balança. O Espírito Santo já estava testificando o coração de Nicodemos, né? Então ele arrumou um jeito de encontrar com Jesus à noite, às escondidas. Em João 3, você vai ver que o diálogo ali é tremendo entre eles. E há um momento que Jesus fala: Nicodemos, não te admires se eu te disser que você tem que nascer de novo. Aí ele fala: mas Senhor, como é que é isso?
Como é que pode um homem velho como eu voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Oh, meu Deus! Né? Aí Jesus, essa hora, deve olhar com uma compaixão para ele e dizer: ai, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos observar, o vento, você não sabe de onde vem o vento. Mesmo com toda a sabedoria sua, você não sabe de onde vem o vento, nem para onde ele vai. Aliás, nós podemos dizer isso claramente aqui em Londrina, não sei aqui, mas em Cambel, onde eu moro, vai 2 dias que dá um vento, ele não sabe de onde. Que olha, impressionante, do nada assim, arrebenta tudo. Do nada, aconteceu ontem, aconteceu hoje lá em Cambé. Um vento assim de uns 5 minutos, mas desespera, eu acho que nem dura tudo isso. Acho que uns 2 minutos só, 1 minuto, sei lá, mas é o suficiente para deixar todo mundo em pânico. Esses 2 dias agora, ontem e hoje aconteceu isso aqui em Londrina, lá em Cambé, onde eu moro, não sei aqui em Londrina. Mas lá aconteceu, ficou tudo negro no céu, já entrei, botei a mãozona e prendi, né? Bem agora no finalzinho da tarde, 2 vezes seguida aconteceu isso. Daí eu me veio bem naquela hora, quando eu estava estendendo as mãos, veio essa palavra, que Deus já tinha me revelado, a palavra da noite, e Ele me colocou no coração essa passagem de Nicodemos, quando Ele fala: o vento vem, vocês não sabem de onde, nem para onde ele vai. Né? Amém? A igreja concorda com isso? Tanto é que a meteorologia, lá do céu, lá do alto, eles ficam acompanhando o movimento do vento, né? Ficam passando aonde vai acontecer tal coisa, mas muitas vezes eles erram porque Deus é que manda no vento. Amém? Então tudo obedece à voz do Senhor. Então nesse momento, Nicodemos, ele fica pasmo, e diz: olha, como é que pode, né, o homem nascer de novo? Então algumas religiões, que eu já participei delas inclusive, pegam esta passagem dizendo que sobre a reencarnação. Entendeu? Eu já fui dessa doutrina. E a outra é inverdade, para não ofender ninguém, mas é outra inverdade. Assim como de que a tal religião é a única igreja de Jesus Cristo. São 2 inverdades. E eu provo essas 2 inverdades nas Escrituras Sagradas. Eu peço que você, em nome de Jesus Cristo, vá comigo primeiro lá em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. Estão no culto de libertação? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a palavra, né? Conheça quem é o Senhor. Eu não estou conseguindo, não estou aqui para te convencer de nada. Por isso que eu peço na oração que o Espírito de Deus te convença. Amém, igreja? 1 Coríntios capítulo 6. Vou dar a primeira grande verdade e corrigir essa inverdade sobre a igreja de Jesus na terra. Até porque, olha para o teu irmão do lado, só olha para ele. Você olhou para ele? Ele não ficou bravo não, né? Então tá bom, pode olhar para cá de volta. Você acabou de olhar para um templo do Senhor. Você acabou de olhar para uma igreja de Jesus Cristo. Amém ou amém? E onde está isso na Bíblia, pastor? Está aí, 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 19. Ou ainda não sabeis que o vosso corpo, nosso corpo, é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém? Você lembra aqui uma passagem de Pedro, não lembro se é a 1ª ou 2ª Pedro, também não importa agora, mas tem uma passagem na carta de Pedro, uma das cartas, que diz que nós somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Amém? Somos propriedades exclusivas de Deus. Temos um sacerdócio real. Tem uma das cartas do Pedro, tem essa passagem no capítulo 3, não importa agora, nem vamos atrás disso aí, mas você pode depois procurar em sua casa, que lá diz claramente: vós sois sacerdócio real, nação exclusiva, propriedade exclusiva de Deus. Diga amém? Por quê? Porque ele está dizendo que você toma conta de um templo. Você, homem, é sacerdote desse templo, você, mulher, é sacerdotisa desse templo aí, ó. Você vai ter que estar diante de Deus e prestar conta para o dono desse templo aí, ó. Porque ele na terra é visto por lado alto como um tabernáculo, como um presbítero muito onde sabe, com sabedoria, explicou que nós, inclusive a Bíblia fala sobre isso, que nós somos tabernáculo de Deus. Tabernáculo, para quem não sabe, eram tendas, né? A tenda que acompanhava, né, antes de ter o templo, era tabernáculo, porque ele estava ainda peregrinando pelo deserto. Então foi levantado um tabernáculo, onde as coisas sagradas foram colocadas. No tabernáculo tinha o santíssimo lugar, tinha o santo lugar, que era onde as ofertas eram levadas aos sacerdotes, e os sacerdotes pegavam e levavam para o santíssimo lugar, que é onde estava a arca, a representação da presença de Deus. Amém? E lá no terceiro estágio desse tabernáculo era o átrios, que é os altares, onde o povo ficava. Então, altares, átrios,
santo lugar e santíssimo lugar. Diga amém? Olha só de novo como que tudo é tremendo. Então, você é um tabernáculo móvel, também está em peregrinação nesse deserto que chama-se terra, caminhando para uma terra prometida. Amém ou amém? Você percebe como as coisas de Deus tudo se liga, se encaixa? Então, nós temos que entender espiritualmente, você é um tabernáculo. E o que é mais interessante, essa inverdade sobre a igreja de Jesus na terra ser a placa tal, cai por terra agora, porque todos nós individualmente somos um templo do Espírito Santo. Diga amém? Glórias a Deus por isso. Está feliz por essa boa notícia? Então vamos corrigir essa outra inverdade sobre a questão de Nicodemos, da tal da reencarnação. Vamos lá em Hebreus capítulo 9, na carta aos Hebreus no capítulo 9. Aqui é mais explícito ainda, mas só não vê quem não quer, né? Eu só peguei uma passagem da questão do templo do Espírito Santo, do tabernáculo, mas existem N passagens na Nova Aliança onde Deus revela claramente que o nosso corpo não é nosso, ele é templo do Espírito de Deus. Amém? Individualmente nós somos uma igreja de Jesus Cristo, cada um de nós. Então em Hebreus capítulo 9 vai cair por terra outra inverdade, que é a questão da reencarnação, tá? Isto caiu por terra aqui, ó. Se você crê que Deus fala a verdade, Ele é a verdade, está em Hebreus capítulo 9 e versículo 27. Cai por terra. E como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez, amados. Após isso vem o quê? O juízo. Não há mais nada após a morte para uma alma, a não ser o dia do julgamento final. Ou ela vai para o paraíso, que é o lugar de descanso das almas, que ela entra como se fosse um sono, ela fica em estado inconsciente, fica em repouso até o dia do despertamento das trombetas, que aí já entra 1 Tessalonicenses capítulo 4, ou vai direto para o Hades, aonde é um lugar também intermediário, que ainda não é o lugar definitivo, mas é onde está o diabo. Já vai para o sofrimento eterno ali, ó, o Hades, que é o inferno. E depois sim, no dia do julgamento final, vai ser revelado o grande abismo que foi preparado para as almas que se perderam. Vai ser lançado o diabo, a serpente, os seus demônios, seus anjos caídos e todos os seguidores deles que rejeitaram Cristo, a palavra. E você fez uma boa escolha, viu? Ser cristão. Glórias a Deus por isso, viu, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então está aí, ó, duas inverdades desmentidas na palavra. Duas inverdades, para não falar outra coisa, né? Desmentidas na palavra de Deus. Mas não é a pregação dessa noite. É sobre justamente, eu deixei por último Hebreus 9, 27, quanto à questão de morrer e depois vir o juízo, porque nós vamos falar sobre isso. Falaremos essa noite sobre salvação. É uma boa pregação, não é? Salvação. Por isso nós vamos voltar lá em Mateus capítulo 16, por favor. Volte lá. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 16. No capítulo 16, o versículo 13 e 15, 14 e 15. Estamos juntos de novo? Vem, foi justamente a palavra da abertura, amém? Temos que voltar lá para dar ênfase à mensagem da noite, que é sobre a salvação. Então Mateus capítulo 16, versículo 13, 14 e 15, diz assim, mais uma vez vamos ler. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus então disse, e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Observem aí neste momento que Jesus está passando uma filtrada, está sendo uma peneirada. Eu não quero saber do mundo, eu não quero saber lá fora o que diz, eu estou falando de vocês, os meus ungidos, os meus escolhidos. De vocês que eu quero saber o que vocês pensam que eu sou. Diga amém. Glórias a Deus. Tem discípulos nesse lugar? Então Deus está falando com você. Ele não quer saber o que o mundo pensa. Por isso que não é bom andar em sociedade, ter julgo desigual, porque o que o mundo pensa a respeito de Deus não é nada do que é verdade, porque eles não conhecem a Deus, porque o Espírito de Deus não está neles para testificar a verdade. Isso não é nós estamos dizendo por causa da religião evangélica crente, não. Isso tudo é bobagem. É o que a palavra de Deus diz, que o mundo não conhece o Espírito de Deus. Amém, igreja? Não pode nem recebê-lo. Olha aí, porque não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Onde está isso? Em João, meu Deus do céu.
Se eu não me engano, João 16, do 14 ao 16, vai falar sobre o Espírito Santo. Ali você vai ver claramente que Deus revela isso aí. O mundo não pode receber. Não conhece porque não pode recebê-lo. Mas você recebe, amém? Você pode não só conhecer, como ele habita em vós. É o que diz as Escrituras. Você crê? Aleluia. Vai em Mateus, por favor, de novo, no capítulo 20 agora. Porque Deus está passando uma peneirada. Nesse momento Jesus está passando uma peneirada. Eu não quero saber do mundo. O mundo jaz no maligno. Amém ou amém? Mas eu quero saber de vocês, os meus escolhidos. Porque o que vocês vão dizer para o mundo, o que vocês vão viver no mundo é o que importa para mim. Diga amém? O que vocês sabem ao meu respeito que é o que me importa. Então Jesus não está preocupado com o que o mundo pensa a respeito dele. Ele está preocupado em saber o que os cristãos sabem realmente a respeito de Jesus Cristo. Capítulo de número 20 e o versículo 16, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. É a parte B só a parte B. Aleluia, Jesus. 20b. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha aí, ó. É a filtrada, é a peneirada. Jesus está dizendo claramente: eu não quero saber da coletividade, eu quero saber de vocês. Então essa é a primeira filtrada que ele dá. E se você for aproximando ao conhecimento das Escrituras, você vai chegar a um alerta muito perigoso de não ter esse conhecimento. Um alerta importantíssimo para a tua salvação, já que a mensagem é de salvação, mas muito perigoso de não se ter o discernimento. Quando Jesus começa a separar a multidão dos discípulos, amém? E se você for aprofundando a palavra, ele vai separar mais ainda, vai filtrar mais ainda, vai chegar à unidade, porque a salvação não é coletiva, a salvação é individual. Judas não foi salvo, ele participava ali dos escolhidos, ele participava de uma certa coletividade, mas ele não foi salvo. Amém ou não amém? Vamos seguir aqui então, em nome de Jesus. É muito importante entendermos isso, amados. Muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos aos textos que nos deixam muito claro a respeito da salvação ser individual. Vamos ver juntos isso? Amém? Começamos da coletividade. Jesus perguntando: o que dizem os homens por aí? O que diz o mundo? Quem é o filho do homem para eles? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é isso, é aquilo. Uns dizem que o Senhor é até um profeta reencarnado, um dos profetas. Mas essas coisas que eles falam, tudo é bobagem, olha aí, tá? Essas coisas do mundo aí, essas religiões, tudo é bobagem. Eu estou querendo saber de vocês, os meus discípulos, o que vocês pensam que eu sou? Aí um cheio do Espírito Santo falou: olha, Senhor, tu és o Cristo. Aleluia. Amém, igreja? Você sabe quem é o teu Senhor? Amém? Então, Deus, Jesus então tira da coletividade total, separa, filtra para os discípulos. E se você for se aprofundando, como eu disse há pouco na palavra, você vai chegar na filtragem que ele quer chegar. Porque cada igreja está aqui representada. Uma pessoa representa uma igreja de Jesus. E não vai ser salva as igrejas coletivas. Deus vai pedir conta de cada um. É um a um. Vamos ver isso nas Escrituras, começando pelo Velho Testamento, desde que ele escolheu aquele povo lá. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 24, o último livro do Pentateuco, do quinto livro do Pentateuco, né? Dos 5 primeiros livros da Bíblia, que foi escrito por Moisés, segundo os teólogos. E nós vamos juntos no capítulo 24 e vamos ao versículo 16, que está bem claramente sendo dito para aquele povo que jamais alguém vai morrer pelo outro, como também ninguém vai ser salvo por causa do outro. Olha aqui, ó. Os pais não morrerão pelos filhos. Todos encontraram? Deuteronômio 24, 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Olha aí, morrer é a morte eterna, viu, amados? Então é muito importante ter a salvação, a perdição também é individual. Romanos, vamos entrar na nova aliança. Deus não muda, né? Se ele não muda, ele vai dizer a mesma coisa que disse lá no Velho Testamento, ele vai dizer na nova aliança. Amém ou amém? Então ele vai trazer um sentido mais próximo daquilo que ele quer, na nova aliança, porque o mundo espiritual está sendo desvendado na nova aliança, porque o próprio Senhor desceu e nos trouxe as boas novas do seu reino. Diga glórias a Deus por isso. Romanos capítulo de número 14, vamos juntos lá? Aleluia, Jesus. Romanos 14, versículo número 12. De maneira que cada um, diga cada um,
É para você repetir essa palavra, sabe por quê? O Espírito Santo está mandando dizer, para você ficar bem claro na tua mente que não é cada coletividade, é cada um. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Lá no capítulo de número 5. Aleluia. E o versículo de número 10. 2 Coríntios 5:10. Encontramos? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Está aí. Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia Sagrada, no versículo 12, o próprio Senhor Jesus diz: eis que cedo venho, eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão. Olha aí, aleluia, Jesus. Ele está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Diga amém. Louvado seja o Senhor por isso. Acabou aquela história, né, amados? Não vai haver como diante de Deus você dizer assim: ah, Senhor, eu deixei de te buscar porque o meu marido não queria ir para a igreja. Ah, Senhor, eu tinha até vontade de servir o Senhor, mas as preocupações aquelas preocupações da vida, o Senhor me deu um trabalho que não me dava tempo de ir para a igreja. Olha, o Senhor me deu filhos que só me deu dor de cabeça, eles me davam muito trabalho, eu não tinha tempo de ir para a igreja. Ah, Senhor, e aquele serviço então? Era impossível eu praticar a sua palavra nele. Era um serviço que eu tinha que usar de algumas jogadas, eu não podia praticar a sua palavra. E aí vai, né? Ah, Senhor, eu vi tanta coisa errada nas igrejas, Senhor, que eu parei, desanimei. Tudo coisa do diabo, né, gente? E o povo assim vai sendo enganado, iludido, vai ficando sem fé, vai deixando de ouvir a palavra. As respostas de tudo isso vai ser muito claro. Olha, a questão do teu marido, eu deixei a minha palavra, que a sua oração santificaria ele. A questão dos teus filhos, também eu falei a mesma coisa. Teu trabalho, você orou para mim para te dar aquele trabalho que te impedi de ir à obra? Aí eu orei, o Senhor me deu, tudo confirmou. Se eu te dei, tinha um propósito. Esse propósito era você não aceitar aquele horário, era você ver a minha glória, rejeitando e determinando que a coisa mudaria. Como existem pessoas aqui em nosso meio que ficou frustrado ao ganhar um emprego, mas precisava, mas que entrou em campanha e falou: Senhor, eu não estou mais conseguindo ir para a igreja por causa desse trabalho, mas eu não aceito isso. Entrou em campanha e batalhava, e deu testemunho aqui já. Glórias a Deus por isso. Amém? Então assim vai, amados. Toda desculpa esfarrapada vai cair por terra naquele dia, não tem como. Vai ser desvendado tudo, vai ser aberto os livros, a sua vida vai ser escancarada naquele dia. Não está como. A questão de que toda a igreja tem uma coisa errada, você desanimou. E quem é que disse para você seguir igreja? Aonde diz na minha palavra que haveriam santos em determinados lugares? Eu disse que todos pecaram, que todos careciam de Deus, que deveriam orar um pelos outros e perdoar mutuamente um ao outro, como eu vos perdoei, e amar-vos uns ao outro e vos suportar-vos uns aos outros, como eu vos amei e vos suportei. Abaixo de andar, igreja minha, entenda isso. Amém, igreja? Você está compreendendo? Isso eu estou falando hoje aqui em espírito, mas aquele dia vai ser face a face isso. Face a face. Agora a pergunta é: você está preparado para estar face a face com Deus? Amém, igreja? Ah, mas isso vai demorar, pastor, isso dá tempo de eu me corrigir. Quem é que disse isso para você? Outra mentira do diabo. Quem é que te garante que você vai respirar daqui a pouco? O próximo segundo você está vivo, você tem certeza disso? Você vai chegar em casa hoje? Se você for sábio, você vai dizer: se Deus quiser. E aí você tem sabedoria de Deus. Se Deus quiser, eu chegarei. Se Deus quiser, não se eu quiser. Se Deus quiser, diga amém. Está bem claro isso para a igreja? Então, amados,
Se não se sente preparado, é melhor se apressar, viu, amados? Porque também está escrito. Vai em Mateus, por favor, de novo. Aí eu vou pedir que a igreja, por favor, abra em Mateus 25 e se coloque em pé. Não há nada a fazer mais. Não há nada mais para falar. As pessoas podem encerrar aqui. O recado foi dado. Mateus 25. Se você ainda se sente não preparado para estar ante a presença de Deus naquele dia, que pode ser qualquer momento, tá? Que ninguém sabe o dia e a hora. Então, está aí, ó. Exatamente esta palavra, Mateus 25 e versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, com letra bem maiúscula, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Diga amém? O tema desta noite é justamente isso. Vigiai, porque a salvação é individual. Repita comigo. Vigiai. Olha para o teu mundo lá e diga: vigiai, porque a salvação é individual. Só sela com amém bem forte, porque assim será, queira você ou não queira, assim será. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais vão passar. Aplauda o Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Coloca a tua mão no coração, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eis aí teus filhos, eu também coloco as minhas mãos no coração, porque assim como eles, eu também necessito de Ti, preciso da Tua unção sobre a minha vida e a vida de todos os meus irmãos que oram comigo, Senhor. Em nome de Teu Filho Jesus, que venha uma unção poderosa sobre nossas vidas, para nos testificar esta verdade, e nos tirar do engano, da mentira do inimigo, da ilusão deste mundo, nos fortalecer e nos firmar no propósito de Te servir como o Senhor quer ser servido, para a Tua honra e glória, e sermos verdadeiramente aquilo pelo qual nós fomos chamados. Pai, não permita que o inimigo roube esta semente plantada nesta terra, porque eu só posso ver e vejo com os olhos espirituais terras boas que o Senhor arou, preparou para receber essa semente esta noite. Então, no nome de Teu Filho Jesus, estas sementes lançadas hoje sobre cada coração, sobre cada mente, dará fruto no tempo devido, porque o Senhor mesmo regará e dará o crescimento. Mas não permita que o inimigo roube o discernimento e o entendimento que o Senhor deu isto a eles nessa noite, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga amém. Então aplauda ao Senhor mais uma vez. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Meu irmão, minha irmã, você que me encontrou esse blog, encontrou essa mensagem e agora está ouvindo o pastor fazer um apelo aqui sobre a campanha, aqueles que gostariam de começar uma campanha. Aí você pensou, lamentou de não estar aqui. Eu senti de Deus que essa campanha vem do Senhor. Eu queria estar lá em Londrina, mas eu estou no Japão. Sei lá onde você pode estar agora, porque a mídia é mundial, né? A internet. Então você ficou pensando: por que eu não estou lá? Por que não tem uma igreja assim aqui? Não é igreja, é o Senhor. E Deus fez você ouvir essa mensagem, alcançou você por essa mensagem. Você pode fazer onde você estiver essa campanha. Não precisa estar aqui presente, ninguém vai te informar número de conta bancária, nada disso, porque já foi pago um preço muito alto por Jesus naquela cruz. Basta você entrar apenas em contato comigo no e-mail que você vê passando agora aqui no vídeo. Esse e-mail é o meu e-mail pessoal. Eu mesmo vou responder a você e vou fazer questão de te enviar uma folha no anexo. Aí você, recebendo a resposta, você imprima quantas folhas você quiser, faça quantas campanhas você quiser, porque semanalmente esses vídeos lá no blog, na comunidade evangélica Mão de Deus, blogspot.com, vai estar sendo renovado semanalmente esses vídeos, porque semanalmente é feita uma produção da pregação. Então você pode, sim, aonde você estiver, basta ter disposição de buscar na internet, no Google, Comunidade Evangélica Mão de Deus, e encontrar o blogspot ali, e encontrar a mensagem da semana seguinte. A semana passada, que você, no caso, se começou hoje, você vai estar sempre sendo renovado na mensagem. Assim como meus irmãos sentam aqui e ouvem uma nova mensagem, Deus tem uma mensagem nova para você semanalmente também na internet, em nome de Jesus. Quer iniciar? Entre em contato comigo então, que eu vou responder para você em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aqueles que já estão com a folha e que vão iniciar a campanha aqui na igreja hoje, assim como na internet, se alguém já entrou em contato, já pegou a folha, já preencheu, já está com você, coloque-se em pé, assim que eu vou pedir para os irmãos também aqui na igreja. Coloque-se em pé, e você na internet também se coloque em pé, neste momento que eu vou estar junto com você, ligando aqui na terra para estar ligado com Deus, a sua campanha, em nome de Jesus, amém? Eu não sei o que você pediu aí, não sei o que meus irmãos estão pedindo, mas uma coisa eu sei, nós vamos ligar aqui na terra e vai estar ligado com Deus, em nome de Jesus.
Amém? Aproveita que o pastor vai continuar falando ao microfone, vai orar aqui de uma forma coletiva, mas você vai fazer a sua oração individual, vai entrar na presença de Deus ali com sua petição, com o seu clamor, e Deus está ouvindo a sua oração. Registre ela agora, mas como ensinei há pouco, não com o pensamento, mas registre ela pela palavra. Solte ali baixinho, mas fale, em nome de Jesus, que está sendo documentado os seus pedidos nesse momento, em nome de Jesus. Entremos em oração então. Senhor Deus, aí estão os seus filhos que estão iniciando uma campanha de libertação, muitos deles para si mesmo, numa causa própria, outros em causas de terceiros. Pai, não importa se estão para si ou para outros, importa é o ato de fé, pois o Senhor mesmo revelou esta campanha a este ministério. E nós estamos, Senhor, aqui apenas cumprindo o mandato do Senhor, pois nada somos apenas criaturas. Tu és o Senhor, Tu és o Criador, o Senhor dos senhores, e é o Senhor que fará aquilo que eles estão pedindo segundo o propósito que está no seu coração, Pai. E a sua vontade é que todos sejam, como o Senhor diz na Tua palavra, sejam livres de todas as coisas malignas, sejam livres de situações terrenas, tenham em nome de Jesus Cristo uma vida que Jesus veio trazer, uma vida abundante. É por isso que eles estão na Tua presença, apresentando agora esta campanha, quer sejam para eles individualmente ou para terceiros. Receba, Senhor, cada pedido que está sendo feito neste momento, em nome de Jesus. E como servo do Senhor, como profeta que o Senhor ungiu, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu verei testemunhos de todas essas campanhas, e o Teu nome será glorificado, porque haverão esses testemunhos em nome de Jesus. Amém? Então, esta é a minha oração. Agora, a de vocês, já fizeram a de vocês? Então agora vamos fazer juntos a oração, se você já apresentou a sua causa. Agora você na internet, repita essas palavras, como os irmãos aqui vão estar repetindo em nome de Jesus. Digam: Senhor Deus, eis-me aqui em Tua presença. Acabei de apresentar os motivos da campanha que estou iniciando hoje. Senhor, eu sei perfeitamente a quem estou entregando em Tuas mãos. O Senhor é o único Deus, o onipotente Deus. Por isso eu já tomei posse, em nome de Jesus, da minha bênção. E eu darei testemunho desta vitória, porque como está na Tua palavra, eu sou o que está escrito lá, em Cristo Jesus, mais que vencedor. E eu jamais vi alguém que crê no Senhor através de Jesus Cristo ser confundido na fé. Em nome de Jesus, eu darei testemunho da minha vitória, para a Tua exclusiva glória. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Repetindo essas palavras, amém? E eu concordo com a sua vitória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora pode se assentar, vá para a sua casa, preencha e venha mais 6 semanas. Você da internet, você obviamente já está com a sua campanha preenchida, já foi a primeira semana esta. Agora haverá mais 6 semanas. Abra nosso blog, ou abra o Google e procure como eu te orientei há pouco, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora falar com aqueles que estão do 2º ao 7º dia. Aqueles que estão aqui na igreja, coloque-se em pé. Os que estão na internet, do 2º ao 7º dia, por favor, coloque-se em pé também, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos já estão com as suas campanhas. Agora vamos fazer, não precisa fazer aquela oração individual mais, porque no primeiro dia você fez a mesma oração que seus irmãos fizeram há pouco. Agora é uma oração de confirmação da fé. Amém? Então repita essas palavras comigo, assim como você que está na internet, do 2º ao 7º dia, também repita em nome de Jesus. Digam todos: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez, em Tua presença. Assim como no primeiro dia, eu fiz uma declaração de fé, declarando que eu entreguei em Tuas mãos, porque em Ti eu confio. Eis-me aqui, com a mesma convicção, porque Teu Espírito Santo testificou em mim a Tua palavra. E eu tomo posse desde o primeiro dia da minha vitória, e eu darei testemunho da minha vitória nesta campanha, em nome de Jesus. Amém? Concorda com isso? E eu concordo, você é o que a palavra de Deus diz que você é, e declaro que serão confundidos todos os inimigos que tentaram ou tentarão se levantar contra esta causa, porque agindo Deus não há como ninguém impedir. E se Deus é por nós e Ele é em nome de Jesus, quem será contra nós? Diga amém? Então aplauda ao Senhor, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pode tomar posse, se assentar. Você que terminou a campanha aqui da igreja, é fácil, é só para você, no final do culto, não precisa ser agora, você dobra a sua campanha e coloca no vaso de oração, tá bom? Terminando o 7º dia. Você da internet,
Você não está aqui, não tem como depositar no vaso de oração, mas você tem como voltar a falar comigo para que eu te oriente. Ou se já não te orientei, porque alguns eu já estou orientando ao enviar a folha, tá bom? Mas se você não foi orientado, entre em contato comigo de novo, que eu vou orientá-lo como você faz a respeito da folha ao término da campanha, em nome de Jesus. Amém, igreja?